A palavra liberta, correto? Mas você é livre. Sabia que talvez você ache que é livre, mas você seja ainda escravo? Que talvez você ainda esteja preso, alicerçado em grilhões que te impedem de completar o todo da graça de Cristo Jesus? Fique comigo até o final desse vídeo e vamos junto à luz da palavra de Deus ver se somos livres ou se talvez ainda somos escravos. Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Esse tema é um tema muito importante para que você entenda se você realmente está livre em Cristo Jesus ou se você ainda é um escravo. A palavra é muito clara em João 8,32 quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas você tem que entender que a verdade é Cristo, como está escrito em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós também sabemos no capítulo 1 de João que Cristo é a palavra, Cristo é o Logos, o Verbo. Amém? Então, juntando esses três versículos em um só compilado, você pode perceber que a palavra de Deus pode te libertar, porque a palavra de Deus é o Cristo escrito que quando você, cheio do Espírito Santo de Deus, praticando a palavra, começa a experienciar o Cristo vivo. Você entendeu? Eu vou repetir. A Bíblia Sagrada é o Cristo escrito que quando você começa a praticar a palavra, você começa a ter intimidade e se torna amigo, se torna um com o Cristo vivo por intermédio do Espírito Santo que foi confiado a você. Mas, irmãos, me digam uma coisa: se você é livre, por que a tua liderança, o teu pastor, o teu líder, o teu ministério diz para você que você só é livre se você permanecer dentro das 4 linhas do ministério da congregação que você faz parte? Um exemplo: se você é católico e porventura os nossos irmãos protestantes convidarem você para um culto evangélico, mas o teu padre ou a tua liderança disser que não, que você não deve ir lá, porque lá não é do Senhor, embora invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Você é livre? Ou você é escravo desse líder que te impede de ter comunhão com outros irmãos? Um irmão assembleano não pode ter comunhão com um irmão batista? E agora eu vou entrar num tema mais profundo, num tema mais polêmico. Um adventista do 7º dia não deveria ter comunhão com um assembleano ou com um batista? Uma testemunha de Jeová não deveria ter comunhão com os irmãos evangélicos? Por que eles não podem ter? E a resposta é muito clara e muito objetiva. Porque eles são escravos. Eles são escravos. Porque a justificativa da doutrina dessas seitas, ela diz que somente eles são a unção, o reino de Deus, os únicos escolhidos de Deus, e que todos os demais de outros ministérios, de outras congregações, esses são, como eles dizem, demônios, enganados, fermentados, religiosos hipócritas, e por aí vai um monte de adjetivos. Mas como é que eu posso julgar e acusar outras denominações se eu nunca entrei lá dentro? Eu nunca pude ter o prazer de ver os frutos, o caráter, a expressão desses irmãos. Porque Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Quando o Senhor Jesus veio cumprir o seu ministério, e eu quero deixar bem claro aqui que Jesus ele vem como o Filho do homem, o Filho de Adão, o Filho de Adão. Cristo vem para nos mostrar o que é ser filho de Deus, em sua expressão plena e máxima, a varonilidade, a estatura de um filho de Deus verdadeiro. Porque hoje muitas pessoas se dizem filhos de Deus, mas as atitudes delas não condizem com a filiação divina que elas expressam ter. Uma pessoa que diz que é filha de Deus, que é servo de Jesus Cristo, ela não pode ficar difamando outras pessoas. Ela não pode ficar caluniando, mentindo,
fazendo difamação nas casas ou em grupos de oração ou em livrarias. Porque uma pessoa que faz isso, ela não está expressando o caráter de Deus, ela está expressando o caráter de outro ser. Amém? A realidade é que muitos se dizem filhos de Deus, que muitos se dizem livres, mas na sua vida prática são escravos. A palavra é muito clara quando diz que eu posso todas as coisas, claro que nem todas convêm, mas eu sou livre para que, se eu quiser, eu possa fazer essas coisas. Paulo, ele foi tão além daquela religiosidade da época, que Paulo disse: comei de tudo que é posto à sua mesa, e não questione, não retruque, por uma questão de consciência, porque de Deus é a terra e toda a sua plenitude, ou seja, Deus fez tudo puro. Agora, se um débil na fé disser: não coma isso, porque isso é sacrifício a ídolo, então não coma, não por causa da sua própria consciência, e sim por causa da consciência do débil na fé. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil só come legumes. Essa palavra é muito profunda. Eu tive uma situação de um amigo de infância, eu considero um irmão em Cristo Jesus, ele é católico, apostólico romano, mas é meu irmão em Cristo, porque ele professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ele é meu irmão. Agora, se ele ora para uma estátua de gesso, ou se acredita em santos, isso é entre ele e a fé dele. Tudo que não provém de fé é pecado. Eu não estou aqui para julgá-lo. Eu estou aqui para pregar a verdade, doa quem doer. E é justamente por pregar a verdade que muitas pessoas se ofendem, ficam bravas, te atacam, te criticam, te difamam. Mas bem-aventurados sois vós quando, mentindo, disserem toda sorte de males contra vocês. Está escrito, Mateus 5, verso 11 e 12. E esse irmão católico, ele dizia que a única igreja que Cristo fundou é a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a visão dele, tudo certo. Enquanto ele respeitar minha fé, tudo certo. Mas ele dizia que eu era um herege, que eu era um protestante, que eu era um seguidor de homens e que eu estava em pecado pelo fato de eu não ser mais católico apostólico romano. Porque eu me considero um cristão apostólico e católico, mas não de Roma. E sim de forma universal em Cristo, porque católico significa universal. E eu sigo a doutrina dos apóstolos, que nada mais são que os 4 evangelhos e as epístolas que nós temos. Isso é o Novo Testamento. E também observo a lei, que é o Antigo Testamento, a Mishvot, Tanar, como vocês preferirem. Nosso Antigo Testamento. E aí eu disse para ele assim: tu quer que eu te prove que você é um escravo e que você está no engano e eu estou em Cristo Jesus e sou livre? Ele riu e disse: sim, eu quero. Pois bem, me convide para um culto da Renovação Carismática Católica que você frequenta todas as segundas-feiras e eu irei. Ah, se vocês rezarem um Ave Maria, um Ave César, né, porque Ave é uma saudação imperial romana, eu vou baixar minha cabeça, vou respeitar. Fiz uma pequena ironia aqui para vocês entenderem o que significa a palavra ave. Tá? Roma Maria. Maria não era romana. Maria, não se tem relato, se tem eu desconheço dentro da história bíblica, dentro da história cristã. Mas provavelmente Roma matou ela. Muito provavelmente. Enfim, vai saber se não foi num coliseu, se foi de outra forma. Mas me convide para ir na Renovação Carismática Católica, eu irei. Porque eu sou livre em Cristo e eu não sou embasado pelo que meu pastor prega, nem pela doutrina do ministério dele. Eu sou embasado na palavra pura de Deus, uma palavra sem fermento que me ensina a ter comunhão, se possível, com todas as pessoas. Salvo se eu ver que essas pessoas estão me levando para um caminho de heresia. Mas se vocês vão orar a Deus em nome de Jesus, eu estou junto, querido irmão. Porque eu sou livre. Mas você é um escravo, porque se eu te convidar para ir num culto evangélico da congregação que eu frequento, você não pode ir. Porque o Papa não deixa, porque o padre diz que é errado. E a tua consciência já está tão doutrinada, que você nos considera inimigos, sendo que somos irmãos.
Sabe o que ele me respondeu? Ele disse, não, eu posso ir num culto evangélico teu. Pois bem, na próxima segunda eu estarei contigo na Renovação Carismática Católica. E você vai estar comigo na quarta-feira no culto. Sabe o que ele me respondeu? Não, eu não vou ir no culto contigo. Ué, por quê? Tu não é livre? Sim, eu sou livre, mas como eu conheço pouco da Bíblia, eu não quero misturar as coisas. E aí veio o grande segredo do Espírito Santo. Eu olhei para ele bem nos olhos dele e disse, se você conhece pouco da Bíblia Sagrada, como é que você sabe que o que o teu padre prega, o que o teu papa prega, é a palavra de Deus? Nunca mais ele me questionou. Vocês estão entendendo? Irmãos, em Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, diz assim, pois Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Como é que nós podemos ser inimigos se a cruz de Cristo nos uniu? Se vocês meditarem em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Se a congregação que você vai, o pastor diz que você não pode ir em outras igrejas, ou o profeta, ou seja qual for a pessoa que tem alguma incumbência de liderança lá dentro, ela disser que é errado você visitar outros irmãos cristãos que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu não recomendo entrar em centro espírita, não recomendo entrar em umbanda, muito menos em umbanda, onde não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você for lá e tiver uma entidade possuída lá por um orixá, por um ogum, sei lá pelo quê, por qualquer coisa, se você disser que Jesus Cristo é o Senhor naquele lugar, eles vão sair bravos com você. Porque essas entidades não confessam Jesus Cristo como o Senhor. A mesma coisa vale no centro espírita. Eu conheço o testemunho de um casal de irmãos cristãos, amigos meus, irmãos em Cristo, que foram em centro espírita e os santos não desciam. Os santos não desciam enquanto eles estavam lá, porque eles já eram batizados. Eles foram por 2 ou 3 vezes, na terceira vez os médiuns disseram, olha, depois que vocês vieram aqui, as entidades não descem mais. Então nós vamos pedir educadamente que vocês se retirem. Se Jesus Cristo fosse o Senhor daquele lugar. É muito simples, né? Basta entender. Então, irmãos, hoje a igreja está dividida por causa de seitas e por causa de líderes dominadores que estão nos usando como mercadoria para nos doutrinarem. E eu quero terminar esse vídeo com uma pequena reflexão. Se dominar um povo fiel, que seja dizimista e ofertante, que traga lucro para a instituição religiosa que você frequenta, se essas pessoas começarem a amadurecer em Cristo Jesus, começarem a conhecer a verdade que liberta, e essas pessoas começarem a perceber que a instituição religiosa, que o ministério que você faz parte, talvez tenha muitos defeitos, muitos fermentos e heresias, muitas distorções da verdade pura da palavra de Deus, você vai se tornar um problema para eles. É por isso que eles mantêm vocês reféns do líder religioso. Eles não querem que vocês conheçam a verdade, porque se vocês conhecerem a verdade, vocês vão se tornar um problema para eles. Vocês vão começar a questionar, vocês vão começar a discordar, vocês vão começar a dizer, tem coisa errada aí, não é bem assim. E aí eles não vão ter como te responder e não vão ter mais como te controlar. E se eles não puderem mais te controlar, eles perdem o poder sobre você. E se eles perderem o poder sobre você, eles perdem o lucro que você dá para eles. Estão entendendo? É assim que se engana um povo que não tem conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. E quem tem intimidade com a verdade, tem intimidade com Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que muitos naquele dia dirão, preguei em teu nome, curei enfermos, expulsei demônios, fiz muitos milagres, fiz muitas caridades em teu nome. E Jesus vai dizer, eu não conheço você, porque você não era íntimo meu. Você não conhecia a verdade. Você conhecia a sua verdade doutrinária, litúrgica do ministério que você defendeu muito
muito mais do que você defendeu Jesus Cristo e a graça do Senhor, da qual você nunca mereceu, mas aprove a Deus te entregar gratuitamente. Isso é gratuito porque você está se esforçando tanto para receber algo que já foi te dado de graça. Deus abençoe.